Você não é o que fizeram com você. Você é o que você decide ser. Oi, Capricórnio, tudo bem aí com vocês? Vamos lá fazer a sua leitura para os próximos dias? Enquanto embaralho aí, deixa seu like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, curta, comenta, compartilha. Aqui na descrição tá o meu contato, meus amores, pro nosso canal, que a Sil tem lá, o canal do Azumes. Vai ser um canal assim diferenciado de tudo um pouco, tá? Então, vamos ajudar esse canal a crescer lá. Dia a dia da Sil, curiosidades, algumas outras questões. Eu vou ainda bolar o que eu vou fazer lá, mas eu já tô com umas ideias em alguns projetos, então convido você a se inscrever por lá. Então vamos lá. Vai ser de tudo um pouco, tudo misturado. Qual é a mensagem que se coloca aqui para Capricórnio, abrindo o campo? Veja com clareza aquilo que você já sabe, mas evita assumir. Veja com clareza aquilo que você já sabe, mas evita assumir. No fundo do seu deck ficou: ver o futuro é ouvir a intuição no presente e ter coragem de seguir o que ela revela. Ver o futuro é ouvir a intuição no presente e ter coragem de seguir o que ela revela. Ó, você já sabe, só você precisa o quê? Assumir aqui alguma coisa. Comprar uma briga, comprar uma ideia, defender uma ideia, o que é, hein, Capri? Conta para mim. Vamos lá, vamos tirar com o acástico aqui, para ver o que mais eles trazem. Com o registro acástico para Aquário. Capricórnio. Talvez você esteja lidando com alguém sobre o signo de Aquário? Vamos lá, então. Capri. Quem vem? Gente, o Mestre Jesus. Saudações, Mestre Jesus. Saudações. Vamos ver o que mais que ele traz aqui. Nossa, aqui é muito poder espiritual. Olha o que ela diz de novo. Ver o futuro é ouvir a intuição no presente e ter coragem de seguir o que ela revela. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Você já sabe a escolha consciente, equilibrada, harmonizada que você precisa fazer. A ascensão. Vou puxar. E o oráculo de Delfos. Eu vou contar um segredinho pra você. Por muito tempo, eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva. Muito. E de 2020 pra cá, quando eu comecei, né, a me desenvolver a minha espiritualidade, eu intuía alguma coisa, acontecia, parecia que eu sabia o que a pessoa estava pensando. E eu comecei a ter medo. Porque eu intencionava alguma coisa, eu pensava alguma coisa, e não é a magia, é a intuição, né? São duas coisas totalmente diferentes uma da outra. E eu precisei buscar. Mas o que é que diacho é isso, né? Eu precisei me conhecer. E comecei, e um dia sem querer, não sei o que eu vim fazer no YouTube, eu vi entrei num canal, né? Enfim, não sei o que, eu não sei, até hoje eu não me lembro, eu não consigo me lembrar o porquê é que eu entrei no dito YouTube. Não consigo me lembrar. O que eu vim fazer, o que eu tava fazendo. Eu sei que eu tava trabalhando, enfim. E veio uma página assim, igual se eu tenho um canal de tarô. Hoje ela não está mais aqui, ela desencarnou, essa profissional. E ela falou uma coisa assim que foi um tapa na minha cara. Dentre outras coisas que a Sil fala e vocês falam, meu Deus, é uma leitura especial pra mim.
E eu comecei a perceber que aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu via, aquilo que eu sentia das pessoas, era a minha intuição, era o meu afloramento, né? Era o meu despertar, como todo mundo gosta de falar, o despertar. Eu gosto de falar o aflorar, né? A gente aflora, né? A gente desperta realmente, a gente acorda, né? Só que eu, por muito tempo, duvidei daquela minha capacidade, então fui estudar as cartas, fui estudar os oráculos. Chegou um momento em que eu entendi que eu sou o próprio oráculo. Sabe um pastor? Sabe um padre? Um sacerdote? Que ele não precisa das cartas e ele dá excelentes conselhos? Eu tenho essa energia, né? Então, eu comecei a trabalhar isso em mim. Então, fui procurar outros cursos. Eu fiz mais de 20 cursos, gente, de tudo um pouco. Eu estudei tudo um pouco. Tem muitas metodologias que eu não concordo e não trago aqui para nós, né? Mas estudei. Fui fazer presencial, busquei para outra cidade, que aqui na minha não tem nada disso. Me especializei para poder trazer um conteúdo mais relevante para vocês, para trazer uma coisa diferenciada. Porque estamos num processo, sim, de ancoragem espiritual. Que fique muito bem claro isso, sabe, Capricórnio? E eu era muito matéria. Eu tenho Capricórnio, meu Marte, para você ter ideia, é em Capricórnio. Então eu tenho o meu Capricórnio, que é o trabalho, é assim, primeiro trabalho, né? Então eu comecei a trabalhar essas questões em mim. E muita coisa, eu me reinventei, literalmente eu me reinventei, tá? O que eu tô querendo dizer aqui no jogo para vocês é porque vem o Mestre Jesus e vem São Germain. Vocês estão sendo iniciados aqui. Vocês estão sendo convidados, né? Eu já vou dizer assim, a uma iniciação espiritual, quer queira você ou não. Então, se você tá sentindo um desconforto aí no seu trabalho, se você tá sentindo que esse relacionamento, meu Deus, se nós estamos brigando direto, é porque esse lugar, esse trabalho, essa consciência, esse espaço que você está, precisa ser transformado. Ou você tem a coragem de transformar, ou fazer como o Mestre Jesus fez. Ele teve que sair da cidade dele, porque ele não ia conseguir mudar aquelas pessoas, ele não ia conseguir, ninguém acreditava nele, ele era só o filho do carpinteiro. Ele teve que sair para buscar a tribo dele. E ele fez esse percurso só, né? Ele fez até ele voltar e falar quem era ele teve uma iniciação, e eu digo que não é fácil, né? Não é fácil. Então você nesse momento está sendo convocado, não é nem convidado, é convocado a olhar o que você vê que já não pertence mais para ti e fazer as mudanças necessárias que precisam ser mudadas. Então esse processo de preocupação, de medo do amanhã, de não confiar na sua intuição, isso tudo eu passei. Isso tudo eu passei. E não é fácil, porque o desafio maior, ele sempre está na casa, nos nossos, né? Na nossa profissão, muito mais na nossa profissão. Tanto até que eu tive que me afastar da minha profissão, porque era muito matéria e eu precisava me elevar, eu precisava entender, eu precisava ouvir. Então eu estava muito preocupada no dinheiro, na matéria, sabe? No ter, e não no ser, na essência. Então sim, eu renunciei à minha profissão para uma busca espiritual, por entender mais aquilo que eu já estava vendo e que eu estava simplesmente, coloquei uma vendinha assim, falei, deixa levar. E chegou um momento que o mestre se colocou para mim e falou assim: ou você desperta ou você vai ficar sofrendo. E foi no Covid, né, aquela porcaria que teve, em que eu peguei
em que eu fiquei entre a vida e a morte, e que todo mundo queria me levar para o hospital, o mestre, Mãe Maria, apareceu para mim e falou assim: não vai, porque lá você vai ficar. Você não vai retornar mais. E você tem um propósito aqui conosco. Você é um oráculo, você tem um propósito. Eu nunca contei isso pra ninguém aqui do canal, tá? Vocês são os primeiros, pra você entender. E depois daquele dia que eu falei assim, eu falei, não, ninguém vai. E o meu pai, né, falou, não. Eu falei assim, se eu ir, eu vou ficar. Então, eu acho que acho que foi o único aqui, né? Então, ninguém me levou. Fiquei. Eu me lembro que eu ia à tarde fiz acho que 2 Bezetacil, 2 vezes seguidas. Porque era febre que não baixava. E, gente, só quem teve isso foi do início, tá? Foi os primeiros que teve, lembra? Que era terrível. Ninguém tinha informação nenhuma, era tudo né? E eu fui, tomei aquela Bezetacil, no outro dia parece que deu uma melhorada, fui e eles me fizeram de novo. Eu nem sei se isso pode, mas eles queriam me salvar. E me salvaram. Eles me injetaram um coquetel porque eu não tava comendo mais nada, eu não tomava nada, eu só chupava moranguinho. Única coisa. E soro no final do dia com injeção, né? Comprometi, né, o meu pulmão, fui no médico, fui num especialista, e esse especialista falou assim, é por isso que eu digo que eu fui encaminhada assim com as melhores pessoas possíveis. Ele é um médico japonês, lá em outra cidade, fui mal naquele especialista, não sei como é que eu, sabe, aguentava aquelas andadas de carro, né? E esse especialista, ele falou, me deu um xarope, me deu 2 xaropes só. E ele falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer, você quer curar o seu pulmão sem nenhuma sequela? Falei, óbvio. Então você vai caminhar, quando você começar a se recuperar, né? Vai colocar uma blusa, um cropped, uma blusinha bem fininha, ou que pegue sol no seu pulmão e caminhar. Não é pra você tomar o sol, né? Que você vai ficar parado, você precisa caminhar, movimentar a sua respiração. Foi um tratamento terapêutico que ele me fez, gente. E eu tomei o xaropinho que ele me deu. Tomei um só. O segundo nem tomei. Tá guardado até hoje o nome daquele xarope. Tomei um xaropinho só. Eu acho que quando eu tava na metade daquele xarope, eu já comecei a sentir uma melhora, sabe? Já comecei. Aí dei um passinho, caminhei 5 minutinhos, voltei. Não conseguia caminhar. Eu não conseguia caminhar assim 10 passos que eu tava, sabe? Exausta. Imagina, né, gente? Enfim, vamos encurtar o assunto aqui. Quando houve as vacinações, e eu não tô falando aqui, e não quero que entre em debate, eu só tô contando a minha história, e só estou contando o que eu vivenciei, e para você acreditar na sua intuição e na sua espiritualidade que rege você, tá? E se você tá aqui até agora, é porque algo vai ser transformado na sua vida para melhor, e você precisa entender o que a Sil tá falando. Não, em casos assim, você escute o seu coração, a sua intuição, que é o seu mentor, que tá querendo trazer aquilo para você. Não deixe a massa, o externo, né? As pessoas, o medo talvez não é culpa, é o medo, querer pressionar você e fazer coisas que você não gostaria de ser feito. Quando teve que anunciaram que a vacina já estava pronta, que não sei o que era para o povo tomar, de novo a minha mentoria veio e falou assim, você não precisa tomar essa picada. Não precisa. E não dê às suas crianças. No momento eu fiquei meio assim, comecei a pesquisar, daí vi especialista falando que não era muito certo, que não sei o que, mas era o povo com mente de amêndoa, porque o sistema quer meter medo, ele mete medo, tá? E eu não fiz, em mim e nas minhas meninas, nós não tomamos. Estamos lindas, belas e plenas. Depois não peguemos mais, né? Graças a Deus que aquilo foi limpo, né? Foi limpo aquilo
da nossa vida. Então, assim, que se eu tá querendo dizer para vocês, isso aqui é uma escolha minha. E eu, como cidadã aqui, eu tenho direito a escolher. E não tô aqui dizendo para você não fazer isso ou fazer isso. Eu estou dizendo no meu testemunho, porque essas energias aqui, elas estão, né, muito presentes comigo, mas eu já estive de cara a cara. E eu tenho tudo anotadinho na minha agenda. Os dias em que essas energias estiveram comigo. Estão, né? Mas é quando se manifesta. Quando a gente abre o canal e está aberto a receber. O que eu tô falando aqui para vocês, Capricórnio, é sobre isso daí. Você já sabe algo aí, mas você está evitando, tá? Você está evitando aqui. E a espiritualidade quer que a gente tome as rédeas da nossa vida. O que a gente quer comer, o que a gente quer vestir, aonde a gente quer estar. Porque nós somos espíritos e seres livres. Tem gente que fala, eu sou livre, eu sou livre. Será que é livre? Será que é livre? Ou tá pensando como a manada tá pensando, como o sistema realmente quer que as pessoas pensem? Preste atenção, tá, gente? Vamos lá. Vamos tirar o tarô aqui para dar uma clarificada. O porquê a Sil contou isso? Porque vocês também são especiais. Muitos especiais. E não deixa ninguém dizer menos que isso. Eu vou iniciar esse projeto. Nossa, Capricórnio, todo mundo tá fazendo isso daí. Nem vá. Nem vá. A primeira carta que se coloca na mesa para vocês é a Lua. É o permitir-se, mergulhar-se para si. Porque a consciência, o despertar da consciência é mergulhar nas suas ilusões, mergulhar nos seus sonhos, mergulhar nos seus prazeres, realmente mergulhar naquilo que é bom ou ruim dentro de você. E depois daquilo ali, você começar a prestar atenção o que é que você vai trazer para a tua vida, para a tua jornada. E Saturno, que é o teu planeta, ele está justamente em Áries. Então não é tempo de você fazer karma consigo mesmo. Todo mundo fala, você tem karma com fulano. E com você? Com você. Quantas vezes você se diminuiu, se rebaixou, mudou de ideia para não magoar, não ofender o outro? Você está se diminuindo, você está criando um karma com a sua consciência, com você, com o seu eu. Você está aprisionando um ser que tem liberdade concebida por Deus. Isso aqui é a quebra de uma crença, tá? Que somos pecadores. Não somos pecadores. Não somos pecadores. Somos espíritos livres que viemos aqui cada vez mais ascensionar. Trabalhar na matéria. Resolver as pendências. Resolver. Tá? Então para com essa paranoia aí que levamos no nosso DNA como é que é? O pecado. Não. Nós levamos no nosso DNA a criação de Deus. Vamos lá. Que a carta, eu não vejo clarificação, mas vamos pedir só um complemento, então, dessa energia do Mestre Jesus para Capricórnio. É o 9 de espadas para você, tá vendo? O que a Sil acabou de falar aqui? É hora de você tomar as rédeas da sua vida e pensar por você. O que você quer fazer? O que você deseja fazer? Viver por você. É isso que o mestre fala. Nós estamos aqui para te ajudar. Você não é um ser pecador, você não é um ser perdido. Cometeu algum engano, cometeu algum erro, fez uma escolha que tu não se agrada dessa escolha, tá na hora de olhar para aquilo ali e ressignificar. É um convite.
Alguém te fez mal, perdoa essa pessoa. Deixa ela com o rancor. Às vezes ela nem se lembra mais que te fez mal e você tá ali remoendo aquilo aí, remoendo. E essa leitura aqui é para aquela pessoa que não quer ficar no vitimismo. Essa leitura é para aquela pessoa que tá ouvindo e tá falando assim: meu Deus, eu estava numa cegueira espiritual e o mestre me salvou. E hoje é sexta-feira. É o dia do raio do mestre Jesus. É o dia da consciência. É o dia de você se libertar desses pensamentos. Alguém falou que você é menos, que você é insuficiente, que você é um fracasso, que você não vai vencer, que você não é capaz. Isso é um pensamento dessa pessoa. Não deixe essa pessoa ter. Aí eu te pergunto, você está dando munição para essa pessoa dizer isso de você? Então erga-se, levanta. Você tem aliados espirituais aqui fortíssimos, que eles querem que você inicie esse processo. Tira essas vendas. Eu sinto um 2 de espadas aqui, quando eles vêm e arrancam aquele e falam: olha, enxerga pelo olho espiritual. São Germain. Ó, o 9 de paus com 3 de espadas. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você decide ser. Então não desista. Não desista, tá? Não desista do teu processo, não desista do teu projeto, não desista daquele sonho que tá guardadinho ali no teu coração. Se aposentou agora? Revoluciona. A ascensão. Ó. Nossa, olha só que legal. A ascensão é alguém que vai, né? E clarificando ela é o cavaleiro de espadas, aquele que também vai, busca. Vocês, olha lá em cima a ave, vocês estão sendo guiados pela espiritualidade para encontrar a tribo de vocês, para encontrar pessoas como vocês. Por isso que você está aqui aos 22h22, que é a energia, né, do Senhor dos Caminhos, que é a energia daquela pessoa destemida. Então você está aqui no nosso canal porque os seus aliados espirituais, eles são de acordo com os meus. É uma espiritualidade livre, limpa, próspera, abundante, exuberante. Então você tem dons espirituais, sim, de ver além, de sentir quando a pessoa está falando com o coração, de sentir quando a pessoa está mentindo para vocês, enganando vocês. Você tem esse dom, você tem, sabe, essa egrégora de saber, meu Deus. E você tem, assim, o aval espiritual para fazer as mudanças que precisam ser feitas. E isso é um talento, um dom que você traz de vidas passadas. Aqui, Capricórnio, talvez você também seja dessa egrégora de pessoas que foram antigamente, né, ao cristianismo, vamos colocar assim, condenou muitas mulheres que eram curandeiras, muitas foram que sabiam, que viam, que sentiam, que contestavam, porque era muito mais alguém que contestava, não tá certo, isso, foram condenadas à fogueira, né, a jogar ao mar das ilusões, foram afogadas, foram mortas de formas, meu Deus do céu, por quê? Porque eram livres. Olha o que esse acabou de falar, eu não quis fazer a tal picada, isso é um desejo consciencial meu. Então pare e pensa, você vem dessa energia de vidas passadas. Por isso que tem muita coisa que tu não concorda. Tem muita coisa que você fala, não, isso não tá certo, seu isso aí, mas olha, tá tudo bem, tá tudo bem.
Mas você precisa ter coragem, então, de assumir quem tu és aqui nessa matéria. E quem tu és? O imperador. A imperatriz. O dono de si. Tá bom, meus amores? Eu vou tirar aqui uma mensagem para vocês. Desse oráculo. Quero ver o que Arcanjo Miguel traz para Capricórnio. Qual é a mensagem? Veio. No fundo do deck, a chave. E olha só. Você está aqui, né, ascensionando. E a chave é a ascensão. Lá em cima da montanha também. A chave do destino. Existe uma solução sendo entregue nesse momento. A resposta não está fora, mas em você. Cabe a você decidir, agir e assumir as consequências. Eu decido, eu ajo e eu assumo as minhas consequências. Eu assumo as minhas escolhas. E é sobre você assumir as suas escolhas. A resposta não está fora. Cabe a você decidir, agir e assumir as consequências. Reconheça sua força, sua autonomia e o poder pessoal que sustenta as suas escolhas. E quem vem? O trono da justiça. É tempo de ocupar seu lugar com firmeza e consciência. Lembra que eu falei do imperador? Lembra que eu falei que não é o que fizeram com você, mas é o que você decide fazer? Então, decisões maduras são exigidas agora. A justiça divina se manifesta quando você honra o seu valor, assume a autoridade espiritual e não permita interferências externas. Assuma a autoridade espiritual que está sendo concebida para você nesse momento. E não permita interferências externas. Eu vou fazer assim e ponto final. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.